Olá galera, esse assunto de eletricidade é tão vasto que não dá pra gente fechar tudo num vídeo só. Então por isso eu resolvi fazer essa continuação para discutir mais algumas coisas que são importantes sobre isso. Meu nome é Luiz Felipe Nobre e você está no vlog. Nós vamos retomar esse assunto discutindo uma das coisas mais importantes para qualquer população: o preço que se paga pelos serviços. Essa é a conta de energia elétrica do Rio de Janeiro e conforme vocês podem ver, temos aqui o valor do consumo, valor da iluminação pública e nós temos os impostos. Vamos fazer o seguinte, vamos esquecer a palavra real e esquecer a palavra dólar. O nome da moeda não tem muita importância, o que conta na verdade é quanto as pessoas recebem e quanto elas gastam em valores absolutos. Então o valor da energia no Rio de Janeiro, 71,69, valor da transmissão, quer dizer, o valor que é cobrado desde que a energia sai da usina onde ela é gerada até a cidade do Rio de Janeiro, 11,06, valor da distribuição, 53,70. Esse é o primeiro absurdo que a gente vê nessa conta. Quer dizer, o valor que é cobrado para a energia sair da usina onde ela é produzida até a cidade do Rio de Janeiro é cerca de 5 vezes menos do que o valor que se cobra para fazer a distribuição dentro da cidade do Rio de Janeiro. Isso é absurdo. Encargos setoriais, 22,01, tributos, 82,75 e o total, 241,21. Agora um detalhe interessante que me saltou os olhos. A tarifa em quilowatt-hora, para aqueles que não sabem, o quilowatt-hora é a unidade de medição de consumo de energia elétrica. Então veja bem, o valor do quilowatt-hora nessa conta no Rio de Janeiro, antes dos impostos, é de 34 centavos. E o valor com os impostos, conforme vocês podem ver nessa mesma conta, valor final, 52 centavos. Isso significa, gente, um acréscimo de cerca de 53% no valor do consumo de energia elétrica. Quer dizer, mais da metade do valor dessa conta está indo para pagar a máquina pública, o setor de energia elétrica. Realmente é algo descabido, isso é um massacre. Agora vamos voltar a analisar a conta de energia elétrica no Canadá. Nessa conta específica, o uso foi de 911 kWh e aqui algo interessante acontece. Para incentivar a economia de energia elétrica por parte do usuário, aqui as autoridades dividem a conta, dividem o consumo em degraus. Se você atingir um certo degrau, o valor do seu quilowatt-hora aumenta. Nesse caso específico, eu atingi o segundo degrau no dia 24 de fevereiro, então do dia 24 de fevereiro até o dia 29 de fevereiro, o valor do quilowatt-hora foi cobrado mais caro, 13 centavos. E a partir de 1º de março, então, eles zeram e começa de novo a contar dentro do primeiro degrau. O valor do quilowatt-hora baixou para 8 centavos. Como vocês podem ver aí, a maior parte do consumo foi feita dentro do valor mais baixo do quilowatt-hora. Então o consumo dos dois degraus deu 58,80 mais 26,76. E aí nós temos algumas discriminações. Taxa de distribuição, que é a taxa dentro da cidade, que é 17 aqui, enquanto que na mesma conta no Brasil custou 53,70. Nós vemos aqui então uma coisa muito interessante nessa conta que chama-se Balancing Pool Allocation. Isso é um crédito de 5,15 que eu estou recebendo nessa conta. E o que é isso? Eu fui pesquisar a respeito do que seria isso. Basicamente é o seguinte, eles compram energia elétrica de vários fornecedores, de várias usinas termoelétricas. Esse é outro detalhe, a energia aqui no Canadá ela custa bem mais caro para ser produzida, porque ela, diferentemente da maioria das usinas no Brasil que são hidrelétricas, energia renovável, aqui nós não podemos ter muitas usinas hidrelétricas devido ao clima. Nós passamos de 4 a 5 meses temperaturas congelantes. Então não dá para ter uma usina hidrelétrica com blocos de gelo, precisa da água realmente para movimentar as turbinas. Mas enfim, aqui as usinas então são termoelétricas, elas usam gás natural, usam óleo, enfim, é uma energia muito mais cara para ser produzida. Então o que acontece? Existem várias usinas dessas que produzem energia e o governo então ele compra a energia elétrica dessas usinas e repassa para os consumidores. O que é que acontece?
Às vezes, as usinas diminuem a oferta, aumentam a oferta, então tudo isso vai influenciar no preço final que o governo está pagando. E às vezes o governo ele fica com créditos com relação a esses valores que eles compram dessas usinas. E esses créditos que eles ficam, eles então repassam para os consumidores. Eles dividem entre todos os usuários e repassam para os consumidores. Então nesse mês eu recebi um crédito de 5,15, coisa que eu realmente não vi na conta do Brasil. Por favor, me corrijam nos comentários se algo parecido aconteceu no Brasil, porque eu não tenho nenhum conhecimento sobre isso. Se a gente for continuando analisando essa conta, nós vamos ver algumas outras taxas, mas o importante de tudo isso é o seguinte: o total do valor da energia em si foi 85,56, isso por 911 kWh utilizados, e o valor total da conta foi de 150,94. Quer dizer, se você diminuir 150,94 do valor da conta, do valor realmente da energia elétrica, isso me dá 65,38 para cobrir todas as taxas envolvidas, tudo que foi relativo a essa conta, que não foi consumo específico. Enquanto que no Brasil nós temos um valor da energia em si de 71,69, vamos botar isso aqui na calculadora, 71,69 menos 241,21. Deveria ser o contrário, mas tudo bem. Então nós temos no Brasil 169,52 só de coisas que não são relativas diretamente ao consumo da energia elétrica em si. Isso é um massacre, porque as pessoas no Brasil, elas ganham menos, os trabalhadores brasileiros, em sua maioria, ganham bem menos do que os trabalhadores em média aqui no Canadá, e tem que pagar um valor absurdo por energia. Nós estamos aqui com a presença de duas pessoas direto pelo Skype, videoconferência. Eles dois estão no Rio de Janeiro. Cadu Garcia está em Copacabana e o Luiz Fernando Mendes Campos, meu xará, está em Botafogo. Eu quero agradecer a presença de ambos. Inicialmente, Cadu, como é que você vê a qualidade da energia elétrica que você consome aí em Copacabana? Em Copacabana, assim, acho que particularmente, não tem, assim, em termos de queda de energia, não há, é bem estável. O que tem aqui, que eu acho, no caso do meu apartamento, por ser um prédio muito antigo, o sistema elétrico, mas acho que é uma particularidade do prédio, é ruim. Antes de morar no Rio de Janeiro, eu morava numa cidade do interior do estado, fica a 150 quilômetros daqui. É uma cidade pequena, de 25 mil habitantes, e lá a energia era realmente instável. A gente brincava até que um sopro diferente no ar acabava a luz. E lá sim era complicado, o equipamento queimava o tempo inteiro. Quantos anos atrás? Eu moro no Rio de Janeiro há 5 anos, mas continuo indo lá, minha família mora lá, então esse problema permanece. Essa situação ainda está acontecendo lá. Exatamente. Luiz, o que você tem a dizer aí com relação à qualidade da energia no bairro de Botafogo, Rio de Janeiro? Olha, com relação à energia, aqui eu não posso falar atualmente nada. A coisa dos 10 anos para trás eu tinha algumas faltas de energia. Volta e meia faltava, a gente ficava às vezes 2, 3, 4 horas, às vezes uma noite inteira sem energia. Atualmente eu não posso falar isso, posso dizer que ela é realmente estável. Nem oscilação assim, não tem uma oscilação muito grande não, entendendo? Eu percebo até que eu tenho uma energia até bem mais estável aqui nessa área agora, mas eu acho que foi em função até de umas mudanças que foram feitas aqui na área, entendendo? Depois que criaram alguns prédios, eu acho que eles que forçaram a área, entendendo? Realmente botaram outros transformadores, alguma coisa assim, e o meu prédio não está dando nenhum tipo de problema atualmente, está funcionando direitinho. A companhia de energia, ela era estatal antes. Ela foi privatizada ou continua estatal? Como é que está essa questão? Não, ela está privatizada. Quanto tempo faz que houve essa privatização? 10 anos, mais ou menos? Não, um pouco mais. Eu acredito que já está em mais de 10 anos. Um pouco mais? Então, eu acredito que os 15 anos já tem, que antigamente era... me esqueci o nome, mas tem uns 15 anos que já é a Light, pelo menos.
Então é válido dizer que depois da privatização a qualidade da energia melhorou no Rio de Janeiro. Eu acredito que sim, entendeu? Nós estamos através do Skype, numa videoconferência com o Renato Castelo, que está em Fortaleza. Oi, Renato, tudo bem? Oi, Luiz Felipe, tudo jóia? Primeiramente eu quero aí te parabenizar pelo trabalho que você vem fazendo. Inclusive essa semana eu fui a uma consulta médica e o médico falou do Canadá e eu aproveitei e falei dos teus vídeos na mesma hora durante a consulta e ele viu na realidade 3 vídeos. Muito obrigado, eu lhe agradeço, Renato, por essa sua ajuda, por essa sua participação. É importante isso, o Brasil precisa acordar e quanto mais a gente puder ter uma divulgação desse material, eu acho que vai fazer um bem enorme para o nosso país. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para você, coisa rápida, a respeito da qualidade da energia elétrica em Fortaleza. Eu já estou ausente do Brasil há quase 10 anos e eu me lembro que há 10 anos atrás a situação era muito ruim, faltava energia no Nordeste, principalmente São Luís e Fortaleza, faltava energia constantemente. Como é que está essa situação hoje? O referencial que eu tenho é do bairro e do prédio que eu moro, tá? Acho que por ser um dos bairros mais privilegiados da cidade, o grau de exigência é bem maior, o referencial é esse. Então, assim, eu não tenho muito o que me queixar em relação à oscilação. Nunca nenhum aparelho meu foi danificado por conta de oscilação de energia. Às vezes que eu precisei, que eu solicitei um serviço, foi rápido. Então, assim, eu não tenho o que falar. Com uma exceção, a questão do preço que a gente paga pela energia. 0,58487 centavos. Quase 60 centavos. Quase 60 centavos por quilowatt-hora. Muito caro mesmo. Para a gente concluir esse vídeo, eu gostaria de falar rapidamente mais 2 assuntos com vocês. O primeiro é a diferença de voltagem que nós temos entre o Nordeste, basicamente, e os estados do Sul. Me parece que Santa Catarina também usa 220 volts, eu não tenho certeza. Por favor, me ajudem nos comentários, se você souber. Se você precisar mudar para regiões que as voltagens são diferentes, você precisa praticamente jogar fora tudo que você tem em termos de liquidificador, micro-ondas, ventiladores, ou então colocar transformadores para poder adequar seus equipamentos. Isso é algo extremamente desnecessário. Eu entendo que, tecnicamente falando, se você vai fazer uma linha de transmissão de 220 volts, você precisa de cabos de diâmetro menor, e isso é uma coisa boa em relação à linha de transmissão de 110 volts, mas o problema é que já existia uma infraestrutura toda funcionando de 110 volts, na verdade 127 volts, quando foi feita a eletrificação do Nordeste. Então eles decidiram mudar para 220 para economizar nessa parte de bitola de cabos, basicamente. Mas isso é algo que é ruim para o povo, é ruim para pessoas que precisam viajar, que precisam mudar de lugares e precisam, enfim, comprar os seus equipamentos de volta. Aqui no Canadá, aliás, a América do Norte inteira e a América Central também, desde uma parte norte da América do Sul até o norte do Canadá, é 127 volts e você pode usar equipamentos em qualquer lugar nessas regiões sem o menor problema. O outro assunto é sobre as tomadas. O Brasil até bem pouco tempo atrás usava esse tipo de tomada e aí eles resolveram mudar as tomadas para um novo tipo de tomada, que é esse aqui. Agora, isso é algo um absurdo, gente, porque nesse mapa que você está vendo, mostra os tipos de tomadas que existem no mundo. O Brasil resolveu fazer um padrão único, ao invés de adotar um padrão que já estava sendo amplamente utilizado, como por exemplo o padrão europeu, que já está sendo amplamente utilizado em vários países da Europa, com uma pequena exceção de alguns lugares da Europa, mas em vários países da Europa, praticamente toda a Europa usa um único padrão de tomadas. Ou então o padrão americano, que é utilizado desde, de novo, o norte da América do Sul, passando pela América Central, indo até o norte do Canadá. As tomadas são padronizadas, incluindo o Japão também. E essa região, Japão e América do Norte, são um dos maiores produtores de equipamentos eletroeletrônicos do mundo. Agora a China está despontando também, está começando, mas mesmo a China produz os seus equipamentos disponibilizando cabos e tomadas adequados para a América do Norte, porque são realmente os maiores consumidores do mundo. Veja bem, eu não sei a quem essa
padronização de novas tomadas no Brasil está beneficiando? Com certeza não é o povo, porque você agora precisa usar adaptadores, e isso, tecnicamente falando, não é bom, porque quanto menos conexões você tiver numa rede elétrica, melhor para essa rede elétrica, e aí força os brasileiros a colocarem adaptadores. E outra coisa, essa tomada brasileira, ela não é segura. Se você vê uma tomada dessa sem o pino terra, você vai ver que é possível inverter a polaridade dessa tomada sem o menor problema. Enquanto que a tomada utilizada na América do Norte, mesmo as tomadas que não têm o pino terra, as tomadas tem equipamentos realmente que não tem pino terra. Por exemplo, uma luminária. Essa luminária que eu estou usando aqui para iluminar meu rosto enquanto faço essa filmagem, o pino dela não tem. Eu vou até mostrar para vocês. Veja bem, ela tem um lado dela é maior do que o outro. Então é impossível que você inverta essa tomada para colocar de uma outra posição. Você tem que colocar sempre na mesma posição, porque a tomada fêmea não permite que você inverta isso. Por que eles fazem isso? Porque a fase precisa passar pelo interruptor por uma questão de segurança. Se você inverter essa tomada, tentar colocar essa tomada invertida, ela não vai entrar, e aí você não tem o perigo de você desligar a fase errada, o neutro no caso. Você sempre vai desligar a fase. A energia elétrica tem uma fase e um neutro, no caso de corrente alternada, e a fase é o que deve ser desconectado, o que deve ser desligado. Vamos supor que você tem uma luminária, essa é a luminária que eu estou falando para vocês, tá? Vamos supor que eu quero trocar essa lâmpada. Então, se eu desligar no botão aqui embaixo, esse botão vai estar desligando a fase. Eu não preciso ter medo de tocar em alguma parte metálica da lâmpada ou do conector e isso causar um problema, causar um choque elétrico. No Brasil, se você inverter a tomada, mesmo as tomadas mais novas, que nem todas têm aterramento, equipamentos mais leves como por exemplo luminária, não tem aterramento, você pode sim inverter a tomada. E se você inverter, você vai passar, quando você apertar o interruptor, você vai passar a desligar o neutro, não a fase. Isso não é bom. Então é algo realmente estúpido. Eu não entendo por que foi feito esse tipo de tomada, esse tipo de padronização no Brasil, quando na verdade bastava seguir um padrão que já há. E não é porque eu estou na América do Norte que eu estou falando que o padrão da América do Norte deveria ser seguido. Pronto, usa o padrão europeu, que já é um padrão amplamente utilizado, e no padrão europeu também é impossível você inverter a tomada, porque o pino terra ele é deslocado em relação ao centro da tomada, e na fêmea, na parede, o pino terra está colocado na parede, conforme vocês podem ver nessa foto, nessas imagens. E é impossível inverter mesmo as tomadas que não têm pino terra. Talvez você queira dizer assim, mas para evitar esse tipo de situação de levar um choque, é só desligar a tomada da parede. Acontece o seguinte, meu amigo, tem muitas condições em que a tomada está atrás de um móvel pesado, em que na casa são pessoas idosas que têm dificuldade para arrastar esse móvel, enfim. Se pode simplificar, por que dificultar? Então, de novo, não dá para entender por que no Brasil foi feita essa padronização, por que foi determinado que se criasse um novo padrão. Por favor, eu estou aberto a informações. Se você tem essa informação, me fale. Outro dia eu estava ouvindo um programa de rádio do Brasil, onde um engenheiro elétrico estava debatendo nesse programa, e eu liguei para esse programa fazendo essa pergunta: por que utilizar esse padrão de tomada no Brasil? E ele me disse que é porque o Brasil adotou o padrão europeu. Isso não é verdade. O padrão do Brasil não é o padrão europeu. Conforme vocês podem ver, vou botar de novo aqui o mapa da rede de tomadas, e vocês podem ver que o padrão brasileiro é um padrão único. Não dá para entender. Tá bom, gente? É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostaria de agradecer a você pela sua audiência, por você ter assistido esse vídeo, e que você possa divulgar esse canal. Um abraço a todos e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!